Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge da BGG2. Eu tô aqui com o Rodrigo Rego, diretamente do Rio. Vai conversar com a gente aqui no De Frente com a BGG2. Beleza, Rodrigo? Beleza, cara. Cara, a primeira perguntinha é básica. Quando você começou no hobby e quando teve o desejo de ser designer de jogo? Eu comecei em 2006, uma partida de Catan, né? Despretensiosa, mas assim, aquilo logo me abriu os olhos. E em pouco tempo eu já estava jogando tudo que era jogo e tal. Aí, assim, como tudo que eu gosto de fazer muito, eu acabo tenho essa tendência de querer criar também. Deu um ano e meio, eu já estava, mesmo conhecendo muito pouco ainda, começando a mexer com isso, né? E a primeira coisa que eu comecei a criar foi um ancestral do Micrópolis, que é esse jogo que vai ser lançado pela Redbox agora. Cara, que bacana, né? Você é da Mansão das Peças, né? Acho que com o Warney, o Leandro. Isso. Como que você entrou lá? Olha, eu tava levando na época para um evento que tinha todas as quintas-feiras no Rio, um jogo que eu tinha, que também deve ser lançado em breve, chamado Palmares. E o Rômulo e o Humberto e o Fel também testavam os jogos deles lá. E aí a gente acabou se entrosando e acabou resolvendo fazer daquilo um encontro que não dependesse de um evento, né? Então começamos a nos reunir periodicamente uns nas casas dos outros. E aí a coisa foi crescendo, o Warney entrou, o Leandro entrou e hoje a gente se reúne toda quarta-feira, praticamente, para testar os nossos jogos. Tu é um dos fundadores então, né? Dá pra dizer, na verdade, que é o Rômulo e o Humberto que começaram, assim. Eu entrei, assim, na primeira leva, quando resolveu chamar de mansão, digamos assim. Legal. Cara, você participou de um concurso, não vou lembrar o nome aqui, qual que é o concurso, né? Ele é até famoso lá fora, de protótipos. Inclusive, que você acabou de falar aí, o Palmares, ele foi finalista, né? Pode falar pra gente aqui, primeiro o nome do concurso, mas como que entra, o que ele dá, e também por que você sentiu esse desejo, né, de entrar, né, nesse concurso, e também por que você pensou assim, não, dos jogos que eu tô tendo aí, eu vou lançar o Palmares agora para teste, vamos dizer assim, né? Bom, o concurso chama-se Boulogne-Billancourt, né? Francês? Um concurso francês. Boulogne-Billancourt é uma cidade perto de Paris ali, que é onde fica o concurso, onde tem a ludoteca que promove o concurso. E eu participei meio que por um conselho do pessoal da mansão mesmo. Eles falavam, concurso de repente é uma boa forma de você levar o seu jogo para o mercado, né? Principalmente o mercado internacional. Por que o concurso faz? Se você for um dos finalistas do concurso, como inclusive o Palmares foi, mesmo que ele não ganhe depois, ele vai ser apresentado pelo pessoal do próprio concurso para as editoras de fora. Então o Palmares, na época, ele foi mostrado para várias editoras francesas e já com aquela chancela, né? Pô, esse jogo está entre os 10 melhores de cento e cacetada que foram inscritos aqui. Então os caras já vêm com um interesse que eles não teriam, talvez, se fosse um jogo aleatório qualquer que eu mandasse pelo correio. Verdade. Né? Então uma dessas empresas acabou se interessando e o Palmares deve ser lançado, espero, no ano que vem pela Catch Up Games, é uma empresa pequena francesa, e eu escolhi ele porque era o que eu tinha na época, só tinha um. Mas eles aceitam, o Boulogne-Billancourt especificamente é um concurso que tende a premiar jogos mais entre o médio e o leve. Eles não premiam jogos muito, até premiam também, ele premia de tudo, mas é mais raro premiar jogos muito pesados, assim. O Palmares acho que está no limiar superior, assim, um jogo médio. E você falou que ele deve ser lançado no ano que vem, né? Vai ser via financiamento coletivo? Não, esse não. Esse é o único que vai ser direto, assim, na lata. Pô, bacana, mas assim, a gente vai ter que importar ou a gente consegue contigo lá? Olha, assim que a gente fechou o contrato, a primeira coisa que eu falei pra eles foi, eu quero esse jogo lançado no Brasil, né? Um jogo com tema brasileiro. Claro. Então eu quero, arruma um jeito de lançar no Brasil. E eles estão em contato com algumas editoras brasileiras, tem mais de uma interessada, então espero que feche com alguma, né? Vamos ver. Legal. Você está participando de novo, né? Com o Pizzaiolo, né?
Ainda não sabe, você estava conversando antes, acho que vai ser daqui a uma semana ou semana que vem, você vai saber se ele está sendo finalista ou não, né? Só fim de junho. Eu sei por enquanto que ele é um dos semifinalistas, né? É bom, né? Ele está entre os 25, 30 melhores. Se ele vai ficar entre os 10, que é o que interessa, eu só vou saber no final de junho mesmo. E por que você mandou o Pizzaiolo, né? Você tem o Maracanã, tem o Micrópolis, jogos aí que estão... Talvez seja por isso, não sei se ele já meio que você já tirou, não, eles não são mais, são protótipos de de carreira, né? Porque você não, vou mandar o Pizzaiolo, né? Poderia ter mandado o Maracanã, que é algo bem brasileiro também, que é um jogo bem legal, né? Você podia falar também um pouquinho, né, do Pizzaiolo, né? Claro. Bom, Pizzaiolo é um jogo em que as pessoas estão construindo uma pizza juntas. Na verdade, é um jogo que, apesar desse tema meio bobo, meio fofo de pizza, dos jogos que eu tô fazendo é o mais sangue nos olhos, assim. Então, é um jogo de controle de área em que você usa os seus ingredientes para dominar as fatias de pizza, digamos assim. Bacana. E aí tem várias formas de pontuação, tanto o controle de área, quanto você encadear vários ingredientes juntos, quanto seguir cartas de receita, né, que você pega durante o jogo. E eu decidi inscrever esse no concurso porque... era um jogo que ainda não tinha contrato, né? Que é uma coisa importante para você participar deste concurso especificamente. Legal. Você não pode ter um contrato já anterior com outra editora. Não era o caso do Micrópolis, não era o caso do Copacabana e de outros jogos que eu já tinha contrato. Quero falar um pouquinho agora do Maracanã, né? Esse jogo aí, até aqui em Brasília, né? Quando eu coloquei lá no grupo da Ludoteca, o pessoal, Maracanã, quero ir e ver, né? Ele rodou muito mesmo em vários eventos, no próprio Rio de Janeiro. Fabrício lá do Aftermath falou dele, eu falei, caraca, eu quero ver esse jogo, deve ser muito legal para você se sentir mesmo ali no estádio de futebol. Então, assim, como é que surgiu essa ideia de fazer um jogo de futebol, mas sem ser meio que de futebol, né? É meio que um jogo de torcida, né? Então, como é que é o Maracanã, o seu funcionamento e de onde surgiu essa ideia? Cara, quero fazer um jogo de futebol, é bem brasileiro, mas diferente. O problema de jogo de futebol e de esporte, para mim, pelo menos, é que você nunca vai conseguir simular num jogo de tabuleiro a adrenalina do chute, do drible, do passe, né? Que são coisas que você faz ali na hora, improvisa e tal, e no jogo de tabuleiro não tem muito isso. Então eu quis fazer um jogo que capturasse a atmosfera do futebol, né? Aquela atmosfera da torcida, da provocação, do grito, do bandeirão, mas sem necessariamente simular o jogo. Então, assim, Maracanã não tem escanteio, não tem tiro de meta, não tem drible, não tem falta, não tem nada. O que tem é você controlando a sua torcida, enchendo a sua metade do estádio para apoiar o seu time, porque cada tipo de coisa que você coloca ali, né, seja o bandeirão, seja o grito da torcida, seja a ola, vai pontuar de um jeito diferente e conforme você vai fazendo ponto, seu time vai fazendo gol. E no final, quem tem mais gol, leva, obviamente, né? E se empatar, vai para os pênaltis. É mesmo? Que é outra mecânica do jogo. Bacana. Você começou com os times do Rio de Janeiro. Aí já vi que tem alguns de São Paulo. Você tem alguma previsão, ideia de assim, não, vou colocar todos os times, os maiores, né? Lá de Minas, lá do Sul, do Nordeste. Ou tipo, não, essa quantidade aqui já está razoável e você pode pensar num futuro, uma futura expansão, alguma coisa assim. É legal falar que primeiro que cada time tem um poder específico, né? Que tem tudo a ver com a sua torcida ou com o próprio time. Né? Bacana, então teve estudo aí, né? Teve. Eu não conheço profundamente todos os times de fora do Rio, né? Então, por exemplo, o Palmeiras tem a mancha verde, né? É uma mecânica que dá mais pontos pro Palmeiras do que os outros times não têm. O Corinthians tem a Fiel. O Flamengo tem a maior torcida, então ele consegue colocar mais tiles que os outros times. Que legal. O Vasco, que é o meu time, é o time da virada, então ele tende a fazer mais pontos no final do jogo. E por aí vai. O Fluminense tem o pó de arroz, o Botafogo, o Santos, São Paulo, que tem o goleiro artilheiro. Né? Que bacana, cara. E então, por enquanto, eu tenho esses 8. Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo. E eu vou começar agora a trabalhar nos 2 de Minas, né? O Cruzeiro e o Atlético. E nos 2 do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. E aí, fechando esses 12, que são as 12 maiores torcidas, eu acho que o jogo já vai estar pronto para começar um financiamento coletivo e tal. E os outros times, eu não sei exatamente como adicionar. Eu gostaria, obviamente, mas o jogo não pode ter 1 zilhão de times, vai ficar caríssimo, né? Então tem que ver exatamente como que isso vai entrar. Vontade de ter, eu tenho, obviamente.
Tá, o jogo você já falou vai ser para financiamento coletivo, né? Ele vai sair ainda nesse ano? A perspectiva é sair no segundo semestre. Vamos torcer. Bacana. Você trouxe outro jogo aqui, daqui a pouco eu vou testar os dois. E aí depois eu coloco no canal que eu achei. Você trouxe o Micrópolis, né? Esse é outro que vai ser lançado, né? Você até falou, vai ser pela Redbox, né? Também provavelmente em financiamento coletivo, né? E você mandou a foto, eu achei bem legal, porque ele é uns tilezinhos assim pequenininhos, cheio de negócio, não sei se... Cara, eu falei, caraca, que troço bonito, nem parece protótipo, né? Essa ideia de criar, talvez... Ali não sei se é um jogo de civilização, talvez. Não civilização, de construção de cidade ali, pequenininho, né, e tudo mais. Essa ideia partiu da onde? Como que você jogou assim? Cara, eu queria fazer, às vezes, um jogo de criação de cidade, mas... Não como que tem aí, né? Deixa eu fazer de uma outra forma, rápido, né? Porque são 20 minutinhos pra jogar o Micrópolis, né? Rapidinho. Bom, esse jogo começou de uma forma totalmente diferente. Como eu te falei, ele foi o ancestral do... o jogo que eu comecei a trabalhar como designer de jogos foi um ancestral do Micrópolis, que era um jogo de formação de bandeiras. Então você fazia... os tiles eram cores e você tinha que fazer as bandeiras da França, da Itália, bandeiras tricolores de uma forma geral, né? Da Alemanha. E aí eu apresentei o jogo para a Redbox e o Pop na época ficou doido, né? Ele adorou o jogo, só que ele falou, cara, com esse tema eu acho que não vai vender. O Pop gosta disso, ele fez a mesma coisa com o Leandro. Exatamente, a mesma coisa que o Tsukiji, né? Que era um jogo de energia renovável, né? Aí virou agora um jogo de mercado de peixe, muito mais maneiro. Mas né? ele tem uma visão muito boa, Pop, ele tem. E aí ele falou, esse tema não vai vender, né? Só que com o Leandro, ele ainda deu a colher de chá de ele sugerir o tema. Pra mim, ele falou, esse jogo não vai vender, eu não sei que tema usar, mas não pode ser esse. E aí eu voltei pra casa pensando em outra forma de aproveitar aquela mesma mecânica, né? E trouxe pra ele, alguns meses depois, com a mecânica de criação de cidade, então, em vez de cores, você tem quarteirões, que podem ser do tipo residencial, comercial, industrial, esse tipo de coisa. Ela é meio SimCity mesmo, né? E o seu objetivo é encadear eles numa sequência específica para formar uma grande construção. Então, por exemplo, o aquário, ele é formado por um tile de lago, um tile de parque e um tile público. Você vai fazendo alguns combos, né? Pequenos combos. Exato. E quando você forma, você encadeia esses 3 tiles, você coloca os seus marcadores de influência no tabuleiro. Só que esses marcadores não são permanentes. Sempre que alguém fizer um objetivo usando a mesma peça que você, ele tira o dele e bota o teu. Então é um jogo que permite umas viradas assim históricas, sabe? Porque quem botar os 12 marcadores leva. Só que às vezes tá tipo 11-5 para você e o cara vai, tira 3 seus ao mesmo tempo, bota mais 3 dele e já virou o jogo. Caraca, entendeu? Acontece. Tudo isso em 20 minutos. O jogo é bacana. Ele deve sair agora também, nesse ano? Esse também segundo semestre, provavelmente antes do Maracanã, inclusive. Tá. Lançamento coletivo também, né? Logo depois do Tsukiji, né? Vai ser o próximo financiamento coletivo da Redbox. Você tem outros, né? Além desses dois aí, você já falou do Palmares, mas você tem mais outros jogos que também estão aí na ponta de agulha, né? Que vai sair. Você podia falar um pouquinho deles? Você acabou de falar do Copacabana, tem um outro que é acho que de hotel mal assombrado, né? Podia falar um pouquinho deles, como é que tá a situação de cada um deles? O Copacabana também sai pela Redbox, mais para o final do semestre, talvez no início de 2018, também em financiamento coletivo. E é um jogo, para mim é muito bacana ter feito esse jogo, porque assim, a minha família toda, desde os avós, assim, é de Copacabana. Então eu ouço minha avó falando que ela brincava na rua na Nossa Senhora de Copacabana, que para quem conhece o bairro é inviável, é um mar de ônibus e coisa e tal. Então, o Copacabana, no início do século, não tinha nada, era uma praia virgem, entendeu? Basicamente. E do nada começou uma invasão, uma especulação imobiliária, criando aquele mar de prédios que é hoje, o Copacabana Palace, essas coisas. Então o jogo é sobre isso. Você é um especulador imobiliário. Que legal. E você está construindo quarteirões e colocando moradores em Copacabana. E o seu objetivo é colocar esses moradores nas ruas mais valorizadas. É esse que vai te dar ponto.
Cara, que maneiro, velho. Que esse maneiro. jogo vai ficar bem legal, tá bem legal. E o outro é o Dead and Breakfast. Não é Bed and Breakfast, é Dead and Breakfast, de morto. Caraca, né? mortos no café da manhã, seria mais ou menos isso. Algo assim, porque é um Legal. jogo em que você faz um hotel mal assombrado. Então você vai construindo os andares desse hotel, também é um jogo de tile placement, assim como o Maracanã, assim como o Copacabana e assim como o Micrópolis. Você vê que tem uma tendência aí, Você né? gosta. Bom, também é um jogo de tile placement, só que você, em vez de construir quarteirões, você está construindo janelas desse hotel. E sempre que você completa um andar, vem um hóspede para esse hotel. Um hóspede geralmente está interessado em caçar aquelas assombrações, né? E aí, quanto mais assombrações do tipo que o hóspede quer caçar tem, onde você colocou ele, mais pontos você ganha. Então, você vai fazendo, tem que fazer 5 andares de hotel, chamar os hóspedes certos, né? E tem umas outras mecânicas também que dão ponto. É um jogo que vai sair na Inglaterra, numa editora chamada Brain Crack Games, também no segundo semestre. Então acumulou tudo. Foi tudo de uma vez só, né? Pois Segundo semestre vai ter jogo pra caramba do Rodrigo Rego aí. eu espero, né? E esse, assim como o Palmares, vai vir para o Brasil também, ou esse não? Vai ser lá fora e depois pensa-se em trazer para o Brasil? Esse ainda não tem nenhuma editora que eu saiba, pelo menos, interessada em trazer. Mas eu também ainda nem comecei a falar sobre ele direito. Então, assim, aos poucos eu vou começar a apresentar ele em evento e quem sabe alguém se interessa e traz, né? Eu torço muito para isso. Cara, todo mundo já está percebendo aqui que tu tem muito projeto, né? São vários jogos. Cara, e vai ficar a pergunta aqui, queria que você respondesse. Como é que você consegue conciliar, assim, o seu tempo de serviço? Porque é muito difícil um design de jogo viver disso, né? Então, você tem o seu trabalho, sua família, né? E, além disso, uma quantidade absurda de jogos, muito bom pra gente que joga, mas com temas diferentes, algumas mecânicas diferentes. Como é que você fez, assim, para conciliar as ideias de criação, para colocar em cada jogo, ir moldando eles, apresentando em evento? Como é que você faz esse trabalho? Porque parece ser um trabalho bem, assim, vamos dizer, difícil, né? Para conseguir conciliar tudo. A Patrícia, minha esposa, fala que é como se fosse um segundo emprego para mim. Porque eu chego do trabalho e já começo a trabalhar nessas coisas também. Eu tenho meio que um esboço de metodologia, digamos assim, que tem uma ideia e aí eu rabisco ela no papel, eu jogo ela com a Paty algumas vezes até o negócio ficar minimamente estruturado e aí eu começo a levar para a mansão, né? E lá eu começo a receber um feedback mais de gente que também faz jogo, né? Então, às vezes o problema que o jogo tem, a pessoa já tem uma solução ou identifica um problema que eu não tinha identificado antes, né? E aí eu vou trazendo, toda semana eu trago jogo para a mansão e quando ele começa a ficar de fato bacana, eu começo a levar em evento, né? Que aí é o teste de estresse do jogo. Que aí você começa a levar para pessoas que nunca jogaram antes e você vê onde que ainda está pegando. Né? Às vezes um entendimento de uma determinada mecânica, carta, tile, como é que funciona isso aqui, aí você vai moldando, né? Você vai, na verdade, ali normalizando o jogo, né? Que ele coloca assim. Exato, você vai tornando ele fácil de ser jogado, que para mim é uma das coisas mais importantes, a pessoa conseguir entender rápido. Principalmente porque nessa cultura de ir para evento, né? O jogo tem que pegar rápido, assim, não dá para ser muito complexo. Então eu tendo a tentar fazer os jogos serem sempre muito fáceis de serem jogados. Mas assim, e como é que você consegue ver assim? Porque só aqui você falou 5 jogos. 6, aí faltou um aqui, né? Tenho certeza que tem mais aí, né? Como é que você conseguiu, assim, pegar várias ideias, fazer esboços assim, de cada uma delas, sem que, tipo assim, esse tema acabou misturando com esse, não, eu estava pensando isso aqui pro Maracanã, não é pro Copacabana, né? Ou, tipo assim, foi com a ajuda da mansão, foi só não, coloco no Word lá, escrevo. Eu acho que eu consigo compartimentalizar bem, assim, sabe? O fato de ter a mansão, de toda quarta-feira eu poder trazer jogo para eles, assim, de ouvir a opinião do pessoal, de estar sempre indo a eventos também, de ter também sempre a minha esposa dando pitaco, faz com que as ideias fiquem mais robustas, assim, né? Não é as mecânicas não são intercambiáveis, porque os temas são sempre bem presentes. Então é difícil você, essa mecânica aqui que estava nesse jogo, vou adotar nesse jogo aqui, vou misturar 2 jogos. É muito difícil nos jogos que eu estou fazendo. Mas assim, também
porque eu tô falando aqui de 6 jogos, né? E parece que veio tudo assim do ano passado para cá. Na verdade, eu já tô há 3 anos trabalhando nisso, né? Que agora que deu de sair tudo agora. Mas assim, não é... Também não sou nenhuma máquina de fazer jogo, não. Assim, são coisas que eu tô fazendo ao longo dos últimos 3 anos. Não foi de uma hora para outra, não, né? Nem pensar. Tá. Cara, podia dar um conselho aqui para quem quer ser designer, você que está com vários jogos aí, o que você coloca assim, olha, isso aqui seria uma dica muito importante para você que está querendo entrar aqui nesse rio aqui para criar jogos assim de tabuleiro. Olha, acho que a dica principal, que acho que todo mundo deve falar, né, é testar o jogo. Mas não só testar, mas testar procurando problema no jogo, sabe? O jogo não vai estar bom na primeira, não vai estar bom na segunda, não vai estar bom na 10ª. Se tiver bom na 20ª, você tá com sorte, assim. Ou então você não tá avaliando tão bem o seu jogo, assim. Leva ele para evento e coisa. Se você não tiver um grupo fixo para playtestar, leva bastante ele para evento e não joga o jogo. Deixa as pessoas jogarem o jogo. Deixa as pessoas encontrarem as dificuldades e repara quando você tiver que explicar o que a pessoa não entendeu ou quando a pessoa faz uma jogada errada. Nunca é culpa da pessoa, é sempre culpa do jogo. Né? Então, acho que isso vai fazer com que o rendimento de cada teste seja maior. Cara, bacana. Porra, dica muito boa. Você quer ser designer, essa dica foi muito boa mesmo, hein? E aí, para finalizar aqui, além desses 6 jogos, a gente pode esperar mais o que tá vindo aí? Novos protótipos? Já tem algumas ideias? Ou tipo agora, não, agora vou dar uma descansada, vou tirar minhas férias do meu segundo trabalho. Eu agora, como tem esses vários jogos sendo lançados tudo ao mesmo tempo, eu tô focando em assim, aparar as arestas de todos eles, né? Mas já tem um vindo aí também, ainda tá praticamente pronto, mas eu ainda não comecei a apresentar em evento nem nada, chamado Lei da Selva, que é um jogo de cartas, meu primeiro jogo de cartas, em que cada um tem 2 animais escondidos, um herbívoro e um carnívoro. E o jogo, na mesa, tem 5 fileiras, uma para cada carnívoro, né? E você vai jogando cartas de herbívoro nessas fileiras, e o seu objetivo é fazer o seu carnívoro comer o máximo de herbívoros possíveis e o seu herbívoro sobreviver ao máximo de carnívoros possíveis, né? Quem conseguir marcar 10 pontos entre o seu carnívoro e o seu herbívoro primeiro, leva. Acho que vai ser um jogo bem bacana também. Esse é o que eu tenho mais perto de estar apresentando em evento. Assim, o resto é mais ideia, falta trabalhar. Pô, valeu, cara. Agradecer aqui ao Rodrigo, que veio para Brasília a trabalho, mas disponibilizou um tempinho aqui para fazer essa entrevista, trazer os protótipos aqui para a gente conhecer aqui na Ludoteca BGC. Então, muito obrigado mesmo. Sucesso no financiamento, né? O prazer foi meu. Né? E falar aqui da Ludoteca BGC, cara, se você ainda não conhece, é de Brasília, vem aqui, a loja tá muito, mas muito bacana mesmo, tá? Além disso, você pode ir lá na loja virtual deles, se você for do Rio, lá da cidade natal, não sei nem a cidade natal, né? A cidade onde você mora, você é carioca mesmo? Sou. Então é a cidade natal, né? Lá do Rio, pode comprar, eles entregam muito bem, viu? A gente fica por aqui, porque agora eu vou jogar os protótipos ali, o Maracanã e o Micrópolis, deixar vocês aí com inveja, hein? Falou, gente! Valeu!